Aí do Palmeiras aí, campeão, né? Mas o foco é fevereiro, né? Iniciando aí mais uma apresentação, solda vibracional, o aluno Fernando. Todo o seu Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Minha apresentação é da solda vibracional, vou explicar um pouco o funcionamento dela, né? E vamos lá então. Os temas abordados será o que já é feito todo o curso, né? Curso TCC no caso, a introdução, contexto histórico, os componentes utilizados, a montagem do meu projeto, que eu vou explicar o funcionamento da solda, a peça até chegar à solda, né? O passo a passo, a etapa do processo mesmo do trabalho, programação, custo e a minha conclusão. A introdução, o funcionamento da solda. Como que é o funcionamento da solda? A solda ela é parte por duas etapas. Um componente, uma carcaça e uma tampa. Ela é função soldada por vibracional, tá? Ou pode ser um componente também. No caso que eu estou no meu trabalho é específico o quê? É um coletor ou um filtro no ramo de automobilístico. No caso de peças de automóveis, tá? As vantagens é produção altíssima. Como você consegue soldar uma peça em pouco tempo, consegue quantidade maior em peças. Então, uma alta demanda de um produto específico, aí você consegue ter uma vantagem em questão de tempo, qualidade, né, e produção. A desvantagem é o quê? O alto custo da manutenção da própria solda vibracional. Por quê? Ela consiste com uma bomba hidráulica, tem vários tipos de sensores de presença de peça, sensores da própria solda. A tela de programação também dela é um custo alto, porque assim, não é qualquer um que pode mexer na solda, são técnicos preparados. Então assim, você tem que chamar e contratar uma empresa, vir um técnico a fazer alterações da própria solda. Então assim, é um custo bem elevado. Então, questão de desvantagem financeiramente, é um dos pontos que gera desvantagem. Um outro ponto de desvantagem às vezes, um alto número de sucata. Excesso de solda, excesso de rebarba, peça com vazamento. Então, assim, às vezes pode acontecer, dependendo da situação, com uma programação errada, causar sucata, no caso da desvantagem. Qualidade do produto. Qual que é a qualidade do produto? Na questão da solda, ela é específica em questão muito, digamos assim, a qualidade muito, posso buscar a palavra, um foco bem firme na questão da peça. Por exemplo, soldar. Ela tem que soldar totalmente o ciclo dela no canal da peça. Por quê? Se acontecer algum tipo de vazamento, por exemplo, de um coletor, pode causar uma danificação no motor, o condutor perder um freio, por exemplo, e causar um acidente. Então, assim, o risco de um coletor na questão de um funcionamento de um motor de um automóvel é muito grande. Então, a qualidade tem que ser 100%. Na questão da qualidade, temos um sistema que pega esse tipo de falha, no caso, vazamento da solda, que é o ATEC. É um equipamento que ele faz a sucção de ar e, dependendo da situação, onde que é aplicado o coletor ou o filtro, ele invoca o ar, no caso, empurra o ar para dentro do coletor para ver se tem algum tipo de vazamento. Então, a qualidade tem que ser altíssima, por questão de segurança, produto, qualidade, em geral, né? E a produtividade, alto índice de produtividade de peça, demanda. Então, a solda vibracional ela é muito utilizada nesse meio, muito no mundo corporativo, tá? O funcionamento, conforme eu falei, excesso de rebarba. O excesso de rebarba pode acontecer com um parâmetro errado. Excesso, vibrar muito, fica muito tempo vibrando a peça, pode causar o excesso de rebarba.
no caso do desalinhamento do dispositivo. O que é? O dispositivo, ele fica uma fixada embaixo, que é na mesa da solda, e a outra na parte superior em cima. Causando o quê? Um desalinhamento da peça. Você pode encontrar esses dois problemas em duas situações. Visual, quando você pega a peça soldada, você vai ver uma diferença entre as duas partes. No caso, o corpo e a tampa, você vai ver um desalinhamento. Então, no caso, num teste de tridimensional, vai ter o fora do parâmetro. No caso de uma inserção de bucha, quando o cara for instalar um coletor no motor, não vai conseguir fixar um sensor no motor. Por quê? Porque está desalinhamento entre a carcaça e a tampa. Sinais de sensores. Sinais de sensores é o quê? Na solda vibracional, ela consta sobre sinais. Então, primeiro tem que entrar o sinal o A, B e C. Então, se algum desses sinais não causar o sinal, a máquina ela dá o alarme. Então, ela mostra para você na tela qual que é o alarme. Aí você tem que atuar, ver se ela está acionada, se não está, se está faltando um sinal do ar comprimido ou de própria energia. Então, tem que ver qual que é os fatores. Então, é um sinal de funcionamento da solda, tá? Entrada e saída de macho, no caso cilindros. Tem peça que ela tem que ter um cilindros fixado na peça, entra na peça, para fazer a soldagem. O que é isso? Porque se não tiver um macho entrar dentro da peça, ela não solda totalmente o canal da solda da peça, aonde que causa o vazamento, o excesso de rebarba. Então o macho ele tem que entrar certinho na peça e fazer o funcionamento da solda corretamente, tá? Trinca é o que mais acontece também. Por quê? A trinca, se você injetar uma peça com um polímero errado, você trinca. Porque assim, cada tipo de peça tem sua especificação. No caso da peça específica, ela consta no FEMEA, que é um documento específico de produto do cliente, que é o tipo de um polímero. Se porventura acontecer um erro de injeção, alguma coisa, e injetar outro tipo de polímero, ao invés dele injetar a peça corretamente e no canal da solda, visualmente você não vai detectar isso, mas na parte da solda, na questão do canal se juntar uma com a outra, ela não vai conseguir juntar, ela vai desmolecer, vai ficar tipo uma pasta internamente. A gente não consegue ver por questão de solda. Aí ela vai causar uma trinca por fora. Aí quando acontecer, você colocar a peça num teste do ATEC, ela vai vazar. Aí assim, você pode pegar essa trinca na linha de produção ou fazer um teste de borracheiro. Enche a peça de ar, coloca ela num balde, é um barrilzão bem de água grande assim, e você vê onde está a trinca. Aí você começa a sair o vazamento. Então acontece muito isso também em questão de trinca. Aqui, nessa imagem, é o funcionamento da solda. Internamente, ali o que acontece? A parte do berço inferior fica a parte da mesa. Ela é elevada e solda com a parte de cima, onde fica ali a parte das molas, do pulsor e do drive. O drive e as molas, onde faz vibrar a peça e a questão faz todo o trabalho. Então, o berço superior, ele é fixo. E o berço inferior, ele é móvel com uma mesa elevada, tá? Aí é uma parte interna da própria solda vibracional. Então, a movimentação da prensa é a mesa, que é especificamente que chama, tá? Conforme eu falei, as vantagens, o tempo, né? Como você consegue soldar uma peça em questão de 7 a 8 ou 9 segundos, dependendo do cliente, dependendo do produto. Então, a alto índice de produtividade é um ponto positivo, principalmente no mundo corporativo, né? A qualidade, o desempenho é muito elevado, muito eficaz. Claro que às vezes dá um errinho fora de curva, que é normal, né? Então, assim, a extrema qualidade da peça é a questão que eles utilizam muito as soldas vibracionais. E a eficiência, né? Porque o resultado é muito gratificante. Por quê? Porque às vezes você solda uma peça, um coletor, por exemplo, um carro de 1997,
ele está apto ainda para usar mais ou menos daqui uns 30 anos. Então, um coletor novo hoje, fabricado hoje, ele equivale a 40 anos para frente. Então, a eficiência da qualidade de um coletor é muito alta, então por isso que a eficiência é muito grande, um dos pontos bem positivos. A desvantagem, a manutenção cara, né? A mão de obra especificada de um técnico. Às vezes, dependendo da situação, de um tipo de uma peça, uma válvula, tem estoque, beleza, mas tem algumas válvulas que somente é específica do próprio fabricante da própria solda. Então, dependendo de uma situação de uma válvula, ela é muito cara. Aconteceu isso na empresa lá, uma válvula custou mais de R$6.000. Então, às vezes, você tinha que resetar a válvula para ela voltar a funcionar a solda. Fazia uns 30, 40 ciclos de solda, dava o alarme novamente da válvula. Então, assim, depende do ponto de vista, às vezes é bom trocar a válvula, porque você vai perder produtividade, vai parar, pode quebrar, danificar um outro tipo de peça da solda que não está danificada. Então, assim, em questão de custo, a desvantagem é essa da solda, tá? Aí, peças da bomba, válvula e os técnicos preparados para fazer a manutenção da solda. Qualidade. Aqui é um dos 2 pontos que podemos pegar sobre qualidade, é a leitura do desenho técnico. Todo desenho técnico tem sua nominal superior e inferior. Você consegue fazer a leitura. Na leitura do técnico, na questão de lá onde eu trabalho, quem faz é o pessoal da qualidade, metrologia. Então, se acontecer algum desalinhamento da peça, ele nos informa, a gente alinha e ajusta a solda, no caso do dispositivo. A verificação da peça visual, você consegue distinguir. Você vê uma diferença, coisa de milímetro, você passando a unha entre a carcaça e a tampa, você consegue visualizar, visualmente. Mas na leitura no desenho técnico é mais específico. Às vezes tem que voltar um pouco, tipo 3, 4 milímetros. Aí você tem que ajustar, soltar os parafusos da solda, da parte da base, ajustar, prender novamente, soldar mais uma peça, mandar para a qualidade fazer novamente o tridimensional, aí vê se está ok, aí libera a produção. Então a qualidade tem que ser bem extrema mesmo para não ter nenhum tipo de problema futuro. A produtividade, conforme eu já falei, alto índice de produção, especificamente. Então, assim, questão de você soldar uma peça manualmente com uma solda vibracional é uma diferença muito grande em questão de produtividade. O que é soldar uma peça manualmente? Podia ser uma solda normal, conforme uma solda ultrassom, que ela é mais lenta, ela demora mais para fazer a solda do que uma solda vibracional. Então o tempo é muito distinto de um do outro, tá? Aqui as disciplinas. É claro que as disciplinas, praticamente tudo que eu estudei no curso, agrega no trabalho, claro, né? Mas alguns você consegue distinguir e trabalhar diretamente. No meu caso, desenho técnico, a segurança do trabalho, metrologia e tolerância, que é a medição da peça e tal. Tolerância e ajuste, no caso os parâmetros da máquina, né? Você ajusta ela, você sabe o que pode, o que não pode, nominal e assim por diante, tá? Contextualização histórica. Na questão da solda, ela começou em 1801. Então, assim, bem antigamente, a utilização da solda começou a ter a necessidade, não só no mundo corporativo, no mundo profissional, mas na vida de todos os seres humanos no mundo. Por quê? Aconteceu muitas guerras, no caso a Guerra Fria, então aconteceu muitas necessidades, principalmente de você querer ganhar uma guerra. Então, assim, a necessidade de uma solda, de você ganhar um tempo, de você soldar um eixo de um carro, era muito grande. Então, assim, a solda começou a ter muita grande elevação de transformação de tecnologia. Hoje tem vários tipos de soldas específicas para cada tipo de área. Por exemplo, de uma bijuteria, de uma solda, de um coletor, de uma peça automotiva. Então, assim, vários tipos de solda. A solda, ela é muito importante, diretamente na nossa vida
e indiretamente. Às vezes a gente acha que não tem sentido, mas cada tipo de situação, às vezes a gente já passou ou vive e utiliza um trabalho de um soldador, né? Então, essa é muito importante a questão da solda. Aqui eu coloquei alguns tipos de solda mais utilizados, assim, em outras áreas, né? No caso o TIG, que é o tungstênio em gás, eletrodos em tungstênios. A solda MAG, que é o mais tradicional, solda portão, que o serralheiro leva, né? Até na sua casa, faz um tipo de trabalho. Então eu coloquei alguns tipos de solda. No caso da solda vibracional, é a solda ficção, que ela fixa uma na outra e faz aquela vibração, tá? E hoje a solda mais inovadora que temos é a solda laser, né? Ela é tipo um rainho mesmo, faz um tipo de uma solda, só que ela é bem mais demorada. Temos lá na empresa esse tipo de solda, só que ela faz tipo de uma solda de gravação, ela faz tipo um desenho na peça. Então usa um laser, demora questão de 2 a 3 minutos para fazer uma peça. Então a demora é muito grande. Depende da necessidade do cliente, do que vai utilizar, né? Aqui é, conforme eu falei, da evolução da solda, né? As tendências. Aqui eu coloquei alguns pontos bem interessantes. Setup. A gente fazemos bastante setup na solda vibracional. Utiliza uma solda só para fazer 3 tipos de peça. E cada uma diferente para cliente. Então, assim, conforme o setup é muito rápido, então o ganho é muito grande. E no setup tem os engates de M6, M8 e M12. É um engate de pneumático, né? Tudo a uma pressão muito forte. Então assim, é bem seguro na questão de setup. Os sensores de segurança, toda solda tem que ter por normas hoje, normas reguladoras. Os sensores de segurança quais são? O botão de emergência, o bimanual, que é onde parte a máquina, e o cortina de luz. Então, se acontecer algum tipo de problema na solda, não faz causar um acidente numa pessoa, né? E o tempo de solda, que é rápido, e os testes, né? Que hoje o tempo é dinheiro, digamos assim, que é o famoso ditado, né? Então, é uma questão bem interessante da questão da solda. Essa é a última solda, é a solda atual, que é mais utilizada hoje, né? Conforme mostra a imagem, tem ali o painel, o botão de emergência. Uma das soldas nós temos lá na empresa, lá, eu trabalho com ela. Aqui os componentes, o que nós mais utilizamos, normalmente, dependendo da situação do cliente, é o polímero, né? O polímero eu coloquei que é o mais utilizado, é o PP, o polipropileno. É fácil de você conseguir manuseá-los na programação de uma injetora e de uma solda. Então você consegue trabalhar bem e ter uma eficiência bem grande. Que a fórmula molecular dela, como posso explicar, digamos assim, um carro popular. É fácil de você manusear e trabalhar. Então é o mais utilizado hoje no mundo corporativo. Aqui é a injetora, né? Que é onde o equipamento que a gente utiliza também para fazer a injeção de uma peça, de uma carcaça, de uma tampa. Então, é uma injetora onde começa tudo, um ciclo de uma peça até chegar à solda vibracional. A rosca helicoidal, né, para fazer o trabalho de puxar o material até o molde, para fazer a peça, para depois fazer a próxima etapa, que é a solda vibracional. O molde, né, da fermentaria, que é fabricado quando começa um projeto, começa a partir de um molde, todo um trabalho específico e assim por diante. E a solda vibracional, que é o meu foco do meu trabalho. Aqui nessa parte eu vou explicar o processo da etapa, de onde começa o ciclo, né? E para vocês entenderem. Aqui começa a etapa 1, armazenamento da matéria-prima. A etapa 2,
o suporte do bag para sucção para ser estufada na estufa, para tirar toda a umidade. Aqui, a parte interna de uma injetora, né, que vem a matéria-prima da sucção, para você aquecer ela, esperar um tempo para depois ser moldada. Aqui a tubulação de inox, que antigamente era muito feito com braçal, hoje é tudo por sucção, por uma tubulação de inox, tá? Aqui o molde, que vai colocado na injetora. Depois que a peça é injetada, cai numa esteira para um colaborador. O colaborador pega a peça, guarda a peça, faz um trabalho de rebarbação, se for necessário, guarda a peça nessa caixa e depois que solicitado fazer um setup, utilizar a peça, chega até a solda vibracional. Aqui é um carrinho que a gente faz um dispositivo, um carrinho que faz o setup, utiliza ele para tirar um dispositivo para colocar um outro. Então entra de um lado e sai do outro. Aqui é um painel. Aqui o painel é o gráfico que mostra a ferramenta da solda, tela de produção, análise estatística, parâmetros em geral. E aqui é o ATEC. Esse ATEC é onde que pega qualquer tipo de problema se estiver vazando a solda. No caso, uma falta de uma rebarba, excesso de rebarba, não tiver se ela não soldou corretamente, então ela pega, a peça vaza, ela não aprova a peça. Então tem algum problema se ela reprovar. Aí tem que especificamente ver o que está acontecendo com a própria peça. Aqui eu coloquei aqui uma programação, na verdade é um plano de regulagem, não é programação, porque não se aplica para esse TCC. Porém eu quis especificar. Ali tem 3 tipos de especificação: profundidade, pressão e amplitude. Então esses três bichinhos aí, eles são muito especificados para você conseguir fazer um trabalho específico na solda. Então você consegue regular a solda se tiver excesso de rebarba, excesso de tempo de vibração, o que está acontecendo com a solda por esses 3 parâmetros, tá? Que é a profundidade, pressão e amplitude. Eu coloquei um vídeo no YouTube também, uma forma de uma solda vibracional. Por questão contratuais, eu não consegui filmar, fazer uma forma de uma solda vibracional trabalhando, porque são contratuais na empresa, mas assim, o vídeo é idêntico ao que eu faço no trabalho, tá, pessoal? Característica técnica, né? Aqui também não se aplica, mas eu quis colocar porque é onde gasta energia. No caso, a estufa, a injetora e a solda vibracional, tá? Impacto ambiental é o que é mais importante hoje em dia, né? Todos nós sofremos aí as consequências climáticas. No caso da solda, contaminação do solo, som alto decibel e poluição do ar. Poluição do ar é muito interessante, porque depois que ela solta tipo um pó mesmo grudante assim, que fica no chão, e é muito, assim, pode explicar, é uma sujeira que faz muito mal para o ser humano, se respirar aquilo. Por questão de segurança, toda solda internamente, ela é forrada com, tipo, esses panos, não é pano, mas é uma espuma específica para não voar para fora. Aí toda preventiva faz aquela limpeza da solda, né? O som, que se estiver soldando muito alto, o barulho, então dá problema no ouvido dos colaboradores, aí tem que ajustar a solda, né? E a contaminação do solo, porque ela vibra, você sente a vibração no chão. Então tem que fazer um teste, geralmente, para ver se não está contaminando o solo. Segurança do trabalho, sensores, cortina de luz, bimanual, botão de emergência, treinamentos NR12. Treinamento NR12 com os colaboradores, questão de segurança, bimanual, questão da máquina, né? A cortina de luz também. Então, assim, são todos as formas de segurança para não causar nenhum tipo de acidente. Porque antigamente a solda era muito manual, principalmente a solda vibracional. Então, por questão de que a alto índice de acidente, começou a ter bastante... como pode explicar? Muitas pessoas sofreram muito acidente em questão disso, então tentaram eliminar esse tipo de problema.
Custo, no meu caso, não se aplica no TCC, porque assim, eu estou explicando a solda vibracional, então eu não tive custo financeiro nenhum, né? E a conclusão do meu curso. Tive bastante dificuldade no começo, né? Porque não trabalhava na área. Hoje, graças a Deus, eu trabalho na área, então tenho um pouco mais de manuseio com a solda vibracional, consigo entender o que está acontecendo com algum tipo de alarme da máquina. E assim, eu pensei muito bem antes, quando foi elaborar o meu TCC, qual que eu ia fazer. E assim, conforme eu tive muita dificuldade no começo, trabalhar com ela, eu falei, vou fazer o TCC, aprender mais com ela, né? Então foi bastante gratificante. Aprendi bastante também no curso, em questão de algumas matérias. Então foi bem interessante para mim, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Aqui os agradecimentos, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por nos dar saúde, primeiramente, para dar vida, né? A minha família, aconteceu algumas coisas ruins também na minha família. Perdemos bastante entes queridos, conhecidos, pessoas que trabalhou comigo também por Covid. Mas assim, a vida segue, a gente tem que viver, aprender com as coisas ruins e as coisas boas, né? Aos professores, a Selma Nascimento também ajudou bastante, não somente no curso, mas também com alguns conselhos também que a gente vai aprendendo, passando pela vida. Professor Wilson, fiquei feliz por ter você no caso do curso de TCC, já tive você com outras matérias, então assim, foi bastante gratificante para mim pessoalmente, tá? E algumas coisas aconteceram muito boas na minha vida, foi a minha promoção no trabalho, até por questão do próprio curso. Então o curso abriu essa porta para mim. Então a partir de 1º de dezembro agora, já estou trabalhando na nova função e fiquei muito feliz. Eu fiquei até surpreso, achei que ia demorar um pouco mais, mas chegou, né? E assim, aí deixei uma frase do meu tio, que eu levo para minha vida: se quer fazer algo, acha o meio. Se não quer, acha uma desculpa. Então, desde quando eu comecei a trabalhar nesse mundo corporativo, meu tio falou para mim essa frase, me marcou muito e eu levo para mim comigo pro resto da vida, né? Então, eu queria fazer essa homenagem a ele aí também. Estou à disposição às perguntas, esclarecimento. Professor Alexandre. Bom dia aí, Fernando. Bom dia. Parabéns aí pelo trabalho, né? Obrigado. A gente começou a entender um pouquinho mais agora de solda vibracional. Eu já tinha... A professora Marta tinha me falado alguma coisa disso, né? E agora você vem trazer isso pra gente. Aí eu marquei algumas coisas aqui. Por exemplo, naquela tabelinha que você colocou lá, o plano de regulagem, achei legal lá, você fala da pressão, que essa pressão é entre os materiais. Isso, Você vai ter o berço inferior e o berço superior. Colocou o material ali, vai ter uma pressão entre eles. Essa pressão tem que ser, como posso explicar, exata. Porque se tiver muito excesso, ela faz o quê? O excesso de rebarba. Se tiver a menos, ela não solda, aonde que dá o vazamento. Então a pressão que você faz entre uma parte inferior com a parte superior tem que ser basicamente iguais para você conseguir fazer o trabalho da solda vibracional. Sim. Caso contrário, dá algum tipo de problema ou algum alarme na solda mesmo. Uhum. Outra coisa que eu... sobre seu trabalho, o custo de uma solda dessa é muito caro? Para cada solda? Eu não coloquei, mas o custo é um pouco alta. Dependendo da situação da solda, qual que é o produto que você vai utilizar a solda, pode chegar até 800 mil reais. Para mais. Porque aí você fecha um lote. Isso, exatamente. Então, dependendo do projeto que você tem, aí é um valor bem alto também. Tá. Por isso que até às vezes as próprias empresas ela utiliza a mesma solda para fazer os 3 tipos de trabalho. Às vezes é a mesma solda, só muda o dispositivo. Aí economia na questão de comprar a solda, né?
Tá. Quando você fala solda, aquele equipamento O ali, equipamento grande. porque Isso. ele vai servir para aquele tipo de peça. Exatamente. Aí uma observação, né, que seria assim, seria interessante você ter colocado uma foto da peça que é soldada pra gente ver. Eu até tentei trazer uma peça, mas por questão contratuais também não deixaram. Um coletor, você entendeu? Não, mas na internet você deve pesquisar e achar. É. Aqui no caso o funcionamento da solda, a mesa Aham. elevadora, ó, ela chega à parte superior, faz a vibração, solda e desce novamente. Essa parte é interna, tá? A frente ela é daquele outro lado lá onde tá descendo a porta. Porque a É rápido. própria empresa ela deve ter. Bom, não tô falando da sua empresa, Aham. mas para quem ela faz, a peça tá no mercado. Isso. Aí você É um acha coletor, É. é um coletor, um filtro, dependendo da situação, é independente. E aí você colocaria. Só Aham, para como exemplificar. exemplo, né? É. Não só o coletor, mas pode ser outros. Um outro tipo de componente, alguma Sim. coisa, né? Porque aí ficaria mais Claro a fusão. A fusão, né? É. Porque acontece essa fusão do material ali, né? Isso. Com essa vibração. Mas eu gostei do trabalho. Parabéns aí. Obrigado. Boa sorte aí na carreira, né? Obrigado. Não pare. A gente nunca sabe de tudo, né? A É gente isso aí. nunca sabe de nada. Falou, parabéns. Vou passar a palavra agora pro professor Cláudio. Olha, eu falei pro Alexandre quando eu falei para você, Lúcio, esse tema é interessante, né? Solda vibracional. Fernando, primeiro parabéns, né? Obrigado. Concluído o curso. Eu gostei, assim, porque está se falando de um equipamento que já existe e tudo mais, então você compra aquilo ali. Eu gostei da sua explanação e principalmente da sua conclusão, tá? Você falou que do que você usou das disciplinas aqui, tá, tudo mais, e principalmente sua gratidão. E ser grato é muito importante, mas nós conhecemos como foi a sua promoção, tá? Nós ficamos sabendo como foi. E foi um negócio muito especial, realmente, tá? Com os adendos aí, depois o Wilson fala mais detalhado, assim, os adendos que você falou aí, das percas e tudo mais, assim, é realmente muito importante. E a gente fica muito contente em ver, assim, a diversidade dos professores que estão participando de tudo isso daí, né? Então, volta e meia, um aluno ou outro fala. Você falou da professora Selma, eu particularmente, assim, não a conheço pessoalmente, mas tenho visto o trabalho dela, assim, eu ministro as disciplinas dela, né? Então, né? pego os vídeos e tudo mais, assim, ela é um poço de sabedoria. Bom, enfim, eu queria agora fazer umas perguntinhas para você. Primeiro, gostei muito, né, da situação. Você falou várias vezes de produtividade, né? O que é produtividade para você? Produtividade é a autodemanda, né? Por exemplo, uma peça que você fabrica bastante. Por exemplo, um carregamento você faz mais de 500 peças por dia. Então, às vezes você junta um estoque de 3.000 peças e tem que carregar. Como que você faz um levantamento de uma peça tão alta? Então, a autodemanda dessa que significa a produtividade. A solda te dá esse poder Aí que eu queria chegar. de você conseguir elevar Muito a bem. produção. Tá. Você, quando está falando do funcionamento da solda vibracional, né? Isso. Você colocou um tópico ali. Uma coisa que eu gostei na sua apresentação foi que você colocou tópicos e você foi explanando. Parabéns por isso, tá? Obrigado. Agora, uma coisa que fiquei assim, e assim, quando você falou de funcionamento da solda vibracional, você começou a falar dos defeitos dela, é isso? Não. O slide lá, você... Posso... Pode, por favor. Aqui, ó. Funcionamento da solda. Isso é excesso de rebarba, desalinhamentos positivos, sinais de sensores. Isso são defeitos que aparecem no processo ou... É um defeito que acontece. Mas assim, o funcionamento dela, eu acho que eu errei nesse slide. Tá. É aí que eu queria chegar. Verdade. Errou. Que aí no caso aqui, ela cairia como desvantagem. Né? Ali. Sim, não o sim. funcionamento da solda em Exatamente. si. Verdade. Tá bom? Aqui eu errei no conteúdo. Não, ok, é isso mesmo. Outra coisa, tô acabando já, tá? Outra coisa, você falou que no processo lá do trabalho com a solda, você faz o setup, prepara tudo, Certo. aí
o pessoal da qualidade que vão fazer A liberação. a medição, né? Isso. Você colocou medição, leitura e interpretação de desenho, né? Que você falou Isso, leitura de campo desenho. de tolerância e tudo mais. Tal. Duas perguntas. Depois que você está fazendo isso, suponho, o pessoal da qualidade está fazendo lá a medição e tudo mais. Depois que você acertou a máquina, o que é feito com as peças que não estavam certas? Segregada e é sucateada. Sucata. Sucata. Tá, você mencionou de FEMEA também. Gostei. Muito bom, né? Você conhece bem, né, professor? Aí é qualidade, né? Está mencionado no FEMEA a questão da verificação visual? Visual, não. Mas na roteiro de fabricação. Mas no FEMEA, ele mostra uma tolerância. Aí, no caso, a leitura técnica do desenho, mas não visual. Com que instrumento que é feito isso? Da FEMEA, você fala? Da leitura técnica na peça. A da solda. Porque nós estamos falando da solda, né? Isso, da solda. Como que você vê que a solda está boa? Vai fazer uma medição? Você mede Faz com a o quê? medição tridimensional da qualidade. Na máquina tridimensional de medir? Faz tridimensional. Ou a gente imprime a folha do desenho e faz a leitura da peça conforme o desenho. Isso no caso visual, né? Tá. Aí no caso quem faz é o preparador de máquina, que ela faz a leitura do desenho. No caso Perfeito. tridimensional faz o rapaz da qualidade Tá. mesmo. É segregado. E para finalizar aqui, Para não ter nenhum problema. o que é o ATEC? A TEC, ele é uma máquina de sucção de ar ou injeção de ar, dependendo da situação da peça, da finalidade da peça. Então ela detecta o vazamento da peça. É um periférico da máquina de solda, então, no total. É um outro equipamento. posto. Isso, é um outro equipamento. É um outro posto. Ele detecta uma peça não conforme da solda vibracional. Fernando, TEC. parabéns. Obrigado. Gostei muito dessa apresentação. Obrigado. Vamos lá, Fernando. Primeiramente, tem gente da Filtros Ban te parabenizando, tá? Obrigado. Foi online aqui, mandei uma fotinho lá para presidente, Beleza. né? Tá te parabenizando pela conclusão, tá? Obrigado. Vamos lá, primeiro eu quero parabenizar você, Fernando, né? Agradeço pelas palavras que você me proferiu, né? Eu tinha certeza que você faria uma boa apresentação como fez. Praticamente você fez a apresentação com tópicos. Não teve leitura. Eu vi que você tá os dicas, né? Você É melhor entendeu? do que você ficar lendo, você fica mais nervoso, não consegue transmitir a informação. Achei interessante, falei, vou colocar para ver, velho. Por que Assim não, né? fica melhor, porque nós Consegue temos que prestar fluir atenção mais informação, na tua né? apresentação. É diferente de leitura, que a gente está lá, às vezes some um pouco daqui, a gente está olhando aqui o trabalho escrito, uma coisa ou outra. Consegue Então, combater, isso é né? apresentação. Tópicos, não leitura. Leitura não é apresentação, ok? Então, parabenizo você, acreditou novamente naquilo que o corpo docente dá como dica, né? E isso daqui na empresa, nas empresas, próximos cursos que você for fazer, Fernando, leve isso daí, cara. Com tópicos você consegue se soltar, você expõe o teu conhecimento. E ficou muito nítido o conhecimento aqui. Parabéns. Obrigado. Você comentou que o coletor pode durar 40 anos, né? Isso. Cara, mas tem veículo que vai aguentar 40 anos? Um Fusquinha Você não acha aí- que é muita... Você não acha que Fusquinha aí é dura, muita né, durabilidade? Porque você pega um refrigerador, um fogão, meu, é coisa Então, de 3 aí anos, que assim, acabou. depende do custo. Hoje o que é mais caro? Um Fusquinha ou uma televisão? É claro, é o Fusca. Beleza. Só que a autodemanda. Hoje a maioria quer carro novo. Não quer um Fusquinha, porque é apertadinho, né? Aí a demanda do produto, né? Legal. Mas assim, é questão de financeiramente. Vocês utilizam o polímero PP, né? O polipropileno. O mais utilizado é. Eu consigo utilizar um outro tipo de polímero e fazer essa mesma solda vibracional? Depende da finalidade que vai ser utilizado o produto. Por exemplo, filtro de óleo já é um outro tipo de polímero. Então, por quê? A finalidade tem que ser mais expressiva. No caso, assim, expressivo, fala assim, mais durabilidade, robusta, exatamente, da peça. Aí você consegue utilizar. Mas, assim, na questão da onde eu trabalho, que eu vejo, é mais o PP mesmo.
esses alunos vêm com cada tema aqui que faz a gente Pensar estudar. um pouco mais? Estudar, porque quando ele falou isso, eu falei, mas existe? Uhum. Aí ele falou, não, existe assim, achei muito interessante, fui pesquisar, é um assunto que eu não tinha domínio nenhum, e olha, aprendi e achei interessante. Mas me explica para mim agora, como que ocorre esse processo de solda? A solda. Eu sei que é vibracional, como Aham. você falou, tem a vibração. Ele é o quê? Ele é a quente, é a frio, ele é junção de molécula. Explica pra gente No mais caso, simplificado. no caso do coletor, existe duas partes. No caso que vai ser feita a solda, ela tem um canal, tipo um rebaixo, digamos assim, para você fazer a solda. Nesse canal que faz a junção uma da outra. No caso da solda vibracional, é fricção. Ela fixa até ela derreter o material e soldar. Aí é onde que faz, onde que vibra. Assim, o pessoal conhece, porque é vibração. Não é só vibrar. Ela consegue fazer o atrito uma com a outra. E então, aí- se tiver uma falha de injeção, no caso de uma peça injetada, no canal, ela não consegue soldar. Aonde que o ATEC faz a detecção da peça com vazamento. Então esse atrito, ele tem uma elevação de temperatura para que possa derreter. Também. No caso, a temperatura no caso do curso. Caiu o curso, você consegue fazer essa preleção da temperatura, né? A pressão é a força, né? Você mede e faz a pressão, isso é independente. A amplitude é do ponto zero, que a mesa é elevada, até onde ela consegue subir. Então, essa é a amplitude. Aí, no caso, o curso é onde que faz a pressão, juntamente com a amplitude, fazer a própria solda. O pessoal da técnica aqui colocou, já estou terminando. O pessoal da técnica aqui colocou o videozinho, né, de uma solda Isso, da vibracional, né, e é muito rápido o ciclo. Quantos segundos demora aquele ciclo para Leva que de ocorra? 7,5 segundos a 10. Mais que isso, Muito rápido, ou cara. menos que isso, a máquina dá alarme. Aí o alarme é o quê? Excesso de rebarba ou não soldou. Então o normal é entre 7 a 10 segundos, uma peça soldada. Que legal, né, meu? Então você troca a Essa peça parte soldada, vibracional. coloca outra, parte, ela solda. Fez todo o ciclo, troca a peça, solda e faz novamente o ciclo. Eu perguntei justamente por isso, quando você falou que tem um canalzinho, faltou, não sei se eu não prestei atenção, que tinha esse canal para que encaixasse, fosse feito. Eu não coloquei na apresentação, acho era que foi interessante isso. por Por isso questão que de eu perguntei, informação. né? Isso, Ele rebate. funciona mais ou menos igual aquela solda que tem de topo que a gente fala, que vai girando, né? E- Só que ali ele não gira, Não que gira. tem o derretimento e solda uma na outra, né? Fica um Exatamente. material só. Aí é por vibração. Muito legal. Fernando, quero te parabenizar aí por essa trajetória, algumas disciplinas que estivemos juntos aí, né? Cara, você sempre foi um aluno exemplar, continue sendo assim, dedicado, tá? A parte da promoção foi interessante, né? Eu fiquei sabendo da promoção dele através dessa minha prima, que assinou a promoção dele, numa chácara, no aniversário que nós tivemos. Falei, pô, ele vai ficar muito feliz com isso, né? E ela citou que não foi só pela escola, foi pelo que você é dentro da empresa, tá? E o curso e o certificado vai coroar a tua conduta lá. Continue dedicado, continue se aplicando que você vai longe. Tá Obrigado. bom, Fernando? Tamo junto E aí. Obrigado. fevereiro. Vamos levantar mais um título aí. Fernando, parabéns. Beleza? Cara.